eu vou falar em nome da humanidade do que é ser humano terrestre a partir de meu ponto de vista. Estou conversando com seres, amigos, parceiros que estão num círculo. Tem 18 raças diferentes, pelo menos visíveis, perceptíveis atualmente, e essas 18 então vão passar para as suas fractais, para os seus outros aspectos em dimensões de sexta, quinta, quarta dimensão, como o humano se identifica. Vai passar para todos esses seres esta informação que eu estou transmitindo agora. E eles vão poder, então, receber esta informação como o humano se reconhece atualmente, pelo menos do ponto de vista do Fábio, que está sendo humano terrestre. Então, eu tenho um nome nessa corporalidade, nesta fisicalidade que chamamos de terceira dimensão, me chamo Fábio, e quanto ao humano terrestre, ao estar humano terrestre, é muito difícil se identificar como uma raça, humano terrestre. É uma civilização atual, linha de tempo, dentro do mundo ocidental 2024, outros países têm outros calendários, outros números, mas aí a gente já identifica no que estamos falando, de países que são espaços geográficos onde há seres vivenciando então uma realidade física de terceira e quarta dimensão. Na terceira dimensão, a gente se reconhece muito bem por termos dedos, que a gente tem 5 dedos, a mão, os braços, tronco, membros. Temos cores de peles diferentes, cores de olhos, e representamos ou interpretamos como canal para vários seres. A existência humana, basicamente, é ser um vetor, um ator, uma atriz, um atuante para seres de quarta dimensão. O humano praticamente não vive o seu ser luz ou o seu ser lumínico na Terra, mas sim representa os seres que estão no campo do humano, que o humano, na maioria das vezes, não enxerga e não percebe. Então, o humano tem características que geram guerra, violência, amor, carinho, curar, salvar, cuidar. Todas essas características não é do humano, são características vivenciadas por vocês, por seres que estão escutando agora a gente, e nós somos canais. É difícil dizer que existe uma raça humano-terrestre, do meu ponto de vista, porque o humano terrestre se identifica em ser este vetor de várias raças. Então, o humano terrestre seria a raça que abriga várias outras raças na sua psique, no seu campo do inconsciente, porque o humano terrestre está consciente numa parcela muito pequena de si, se diz 4, 5, 8%. Então, tudo que o humano faz, ele está fazendo através de uma marionete, sendo uma marionete para outros seres, para esses outros seres de quarta, quinta, sexta dimensão vivenciarem esta realidade humana e realidade nessas dimensões. Então, o humano tem um aspecto de quarta, quinta, sexta dimensão, mas não reconhece muito esses aspectos, né? Então, vivencia esses aspectos como marionete, sem saber ou esquecendo, ou automaticamente. O humano tem um momento em que ele percebe isto, que a gente chama de despertar da consciência ou expansão, que ele está sendo canal, um vetor para outros seres, e a gente chama isso de despertar. Aí ele percebe que ele tem esta luz, esta consciência, este amor dentro de si, e que isto não distingue ele dos outros. Todos esses outros que ele estava vivenciando, interpretando papéis, são parte dele mesmo, porque ao despertar, a sentir esta luz, é como se o humano fosse o que a gente chama na TPC oitava ou sétima dimensão, automaticamente. O ser humano se percebe como o todo, mas essa sensação, então, de ser este todo, acontece, e acontece de uma maneira um pouco mais fácil, vamos dizer assim, se comparar com outros seres, porque quando o humano tem esse despertar, ele percebe outros seres, e que esses outros seres são bem apegados à sua raça, à sua civilização. Então o humano percebe muito
formatos, arquétipos de greys, de seres baixinhos cinza, vocês conhecem todos, reptilianos, arcturianos, pleiadianos, draconianos, insetoides. Então, na quarta dimensão já se percebe muito esses seres, e esses seres são bem ligados à raça que eles vivem, né? E alguns estão em guerra, alguns estão com acordos, outros trabalham um para os outros, mas não gostam muito de trabalhar em colaboração, e sempre estão relacionados com o humano, porque a gente vê do ponto de vista humano. Então, o humano é o ponto de ligação entre muitas raças, né? É o ponto de disputa, é um ponto de relação, pelo menos dentro da Terra, porque é o ponto de vista aqui humano. Já quando acessamos esses seres de quinta e sexta dimensão, que o humano também está sendo canal, são seres muito mais conscientes das suas realidades, são seres menos, às vezes muito menos agressivos, seres que entram em confronto, em comparações, mas que estão mais aptos a completarem essa sua experiência, a soltarem esse seu apego a ser um pleiadiano, um ser de Órion, um humanoide, alguém de Lira, de Sírios. Já fica mais fácil acessar o todo que se é, sem forma, além da forma. Então, a raça humana vive sob um aspecto de terceira dimensão, que é adormecido ou interpretando papéis, servindo de suporte para várias raças, e quando começa o seu processo de acompanhar estas raças para a multidimensionalidade, o humano percebe rapidamente a sua multidimensionalidade, chegando na sétima, oitava, nona dimensão, e esses seres, então, percebem isso e conseguem se espelhar no humano para também atingirem essas dimensões. Muitas vezes o humano encontra seres e percebe que eles estão prontos para soltarem, ou que já soltaram essas identificações com raças, com formas, né? Então, transcendendo essa identificação com o corpo, com uma raça, com uma civilização, com uma história que separe, que divide, essa sensação de separação do que se é, do todo que se é, da unificação, né? É um mergulho que houve nessa sensação de separação, depois volta esta unificação. Então, o humano tem essa característica de chegar até a terceira dimensão, uma dimensão da matéria, interpretar, ser o canal para seres de quarta, quinta e sexta dimensão, se conscientizar da quarta dimensão, tudo que pensa, sente, percebe que não era ele, não era o humano, porque o humano não precisa pensar, o humano tem um corpo intuitivo, que é automático, que é o seu corpo luz, que é não automatizado, mas que é natural, orgânico, que vive no silêncio, na paz. Então consegue acessar seu aspecto de quinta dimensão, muitas vezes humano, suas fractais que ele se identifica mais, que vivenciou o que a gente chama guerra de Órion, de Lira, confrontos, trocas de tecnologias, hibridizações com várias outras raças, consegue perceber de sexta dimensão seu aspecto, que muitas vezes são fractais nossos, alguns humanos até se identificam com felinoides, com arcturianos, desse aspecto de sexta dimensão, e dizem, eu sou isto, né, porque é necessário para ele identificar bem esta sexta dimensão, e outros humanos já chegam na sétima dimensão e já se identificam como um ser lumínico, sem esta separação, sem um DNA específico de uma raça, mas mesmo assim podendo estar nesta raça, como eu estou habitando este corpo humano terrestre, mas sou este ser lumínico. Então, o humano está livre da identificação com essa raça, e tem uma questão também, que o humano vive uma questão de morte, de acreditar que morre, que desaparece, por causa de um esquecimento, quando formam os seus corpos, e que muitas outras raças não têm isso. E é isso que faz com que o humano não seja uma raça tão específica e consiga facilmente soltar, desapegar da sua identificação enquanto humano terrestre. Assim que desperta, assim que compreende que o humano é o próprio universo. O amor em ação é esta fonte de consciência, esta emanação dos seus diversos aspectos, e todos esses que o humano encontra e que
dentro da mitologia humana, pode ser Grey, réptil, insetoide, arcturiano, pleiadiano, pode ser seres de Órion, pode ser venusianos, seres de planetas próximos, pode ser demônios, anjos, arcanjos, tudo isso são as representações dos aspectos arquetípicos dos seres que mergulharam nas dimensões sexta, quinta e quarta. É uma caixa vazia que o conteúdo são os próprios seres, vocês. É uma caixa plena de amor, pronta para viver os aspectos do amor, que é medo, coragem, cura, intrepidez, guerreiros de luz, demônios, destruidores, criadores, pronta, né, pleno de amor, de códigos amorosos em ação, para vivenciar as aventuras que todos esses seres já vivenciaram, estão vivenciando, estão se reconhecendo através dessas aventuras, dessas atitudes, dessas dimensões. O humano é essa caixa, mas ele se identifica como sendo o conteúdo e as características dessa caixa. E ao se identificar com o conteúdo e as características dentro dessa caixa, e também se compreende como o oposto de algumas características, tendo esta divisão, esta separação dentro das características. É como se fosse um canal, como se fosse um canal de rádio, onde ele transmite o que está sendo passado naquela frequência, e cada humano tem uma frequência específica, cada humano tem um canal específico. É como se ele também fosse ele fosse essa caixa de rádio, esse transmissor, mas o canal, a frequência, o que ele passa são estes seres extraterrestres, os seres extraterrestres que estão na frequência que o humano, na frequência, na transmissão que o humano está se identificando. Essa compreensão do que é humano. Existe humano com essa representação corpórea de densidade física na terceira dimensão, existe uma densidade que a gente chama de energética na quarta dimensão, humanos, que também são canais, existem humanos que estão com corpos de quinta dimensão, vivendo numa realidade que na Terra a gente chama de intraterrenos, ou cidades subterrâneas, ou cidades interdimensionais, que são humanos, que também representam várias raças ou se identificam como humano e que vivenciam seus aspectos cósmicos de uma maneira bem tranquila, multidimensional, com vários deslocamentos, bilocação, atividades psíquicas de quinta dimensão. Existem humanos que estão identificando-se em sexta dimensão com uma atenção corpórea de densidade de sexta dimensão. E daí chegando na sétima, encontra um ponto de singularidade que já deixa de se identificar como humano, percebe-se toda a realidade humanoide e a realidade existencial da forma e pode se identificar ou experimentar o que quiser, é uma escolha, é livre.